E no vídeo de hoje, 5 lições inspiradoras que a vida de Henry Ford traz para nós. Ontem nós falamos sobre a ideia de Henry Ford ter saído do seu ambiente de conforto. Ele era filho de fazendeiros para ter uma vida medíocre. E eu quero dizer medíocre não é no sentido pejorativo de coisa ruim, não. Medíocre no sentido de média. Ele seria uma pessoa razoavelmente bem-sucedida e continuaria ali fazendo aquilo que a vida estava entregando para ele. Mas a primeira coisa que ele fez foi sair da zona de conforto. Essa lição foi tão importante que eu falei só sobre ela ontem. Tinha mais coisas para falar no primeiro vídeo, mas eu falei, não, essa lição é importante. Nós temos que sair da zona de conforto. Nada vai acontecer sem você sair daquilo que você considera que está normal na tua vida, mesmo que você não esteja vivendo aquilo que você realmente quer fazer. No mês de janeiro, nós vamos falar sobre homens inspiradores, homens que mudaram a história do mundo e que fizeram esse mundo moderno que a gente vive hoje começou a acontecer lá nessa época desses homens. Por isso que eu quero falar deles e inspirar a gente. A palavra inspirar, ela vem ali do inspiração. Então vem comigo para desmanchar essa palavra. Inspira é aquela coisa que você olha e fala, uau! Mas só vale se tiver ação. Toda vez que eu trazer algum conteúdo aqui, a ideia é de inspiração. A gente se inspira naqueles homens que fizeram a diferença, que saíram da sua zona de conforto e vai para ação. Nós vamos fazer algo que vai movimentar, mudar a nossa vida. Então, tá feito a ideia, tá lançado o desafio para mim, para você, da gente se inspirar e depois agir. Tamo junto nessa? Dá um toque aqui comigo, vamos embora. Hoje é o dia 4 de 365, nós estamos vivendo o ano de 2026, um ano para viver de propósito. Eu quero falar para vocês que Henry Ford, ele tinha um propósito, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre várias coisas que fizeram ele caminhar para o seu propósito e mudar as coisas como elas eram vistas, e mudar assim, a duras penas, porque não foi fácil para ele fazer aquilo que ele tinha que fazer, não. Teve que enfrentar muita coisa. Às vezes a gente tá lá enfrentando coisas difíceis e a gente acha, só eu, não. Qualquer coisa grande, qualquer coisa importante, qualquer coisa relevante, se prepara. Você vai ter que enfrentar os percalços do caminho e serão brabo, pesado. Vamos nessa? Primeira lição que a gente aprende com a vida de Henry Ford. Nós falamos sobre o princípio movimento. Ou seja, a gente não fica parado, a gente sai fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Às vezes a gente não está nem vendo, mas a gente sabe que tem algo errado, então a gente se movimenta para a gente estar no lugar certo. Quando Henry Ford saiu da fazenda dos pais, da família dele, com 16 anos, abandonou uma vida de mediocridade, mas que seria uma vida normal, boa até, quando ele saiu, ele não tinha visão ainda. Ele não sabia o que ele ia fazer, ele gostava muito de desmontar as coisas, entender como as coisas funcionavam, falamos sobre isso ontem, mas ele saiu à procura de entender qual é o meu propósito. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é sobre o princípio movimento. Às vezes você está olhando para você mesmo e está olhando e pensando assim, eu não sei qual é o meu propósito. Eu nem sei se eu tenho um propósito. Eu também não sei, mas se você tiver um propósito, tem algo incomodando você. Tem algo movimentando dentro de você que é como se fosse aquela lombriguinha que não para de se mexer. Então, mas se você quiser ver o seu propósito logo de cara, você não vai ver nunca. Porque não é tão simples assim. Imagina, se tudo fosse simples assim, todo mundo estaria vivendo a vida de propósito que... Não, o propósito mexe com pessoas, o propósito mexe com o mundo. E não vai ser fácil não, isso não vai ser entregue de qualquer maneira. Nós vamos falar dos homens inspiradores durante todo o mês de janeiro. E você vai ver que todo homem inspirador, ele fracassou, ele quebrou, ele teve dificuldades, ele perdeu coisas importantes. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje.
e amanhã nós falamos um pouco mais durante todo o mês de janeiro. Então a primeira lição que ele teve foi movimento. Mas sabe o que aconteceu quando ele saiu nesse movimento? Ele foi trabalhar na indústria de Thomas Edison. Esse será o nosso próximo homem inspirador. E você vai entender já desde hoje por que esse homem é inspirador. Thomas Edison foi um grande inventor e lá vai Ford trabalhar na empresa dele. E o que aconteceu ali? Network. Eu vou falar de network daqui uns dias, vou passar umas coisinhas para vocês verem. Mas o network muda tudo. Sabe por quê? Às vezes no ambiente que você tá, você não tá enxergando as coisas, você não consegue. E quando você fala alguma coisa no próprio ambiente que você tá, as pessoas dizem: ah, mas isso não vale a pena, não faz isso, não tem nada a ver. As pessoas te desanimam. Mas quando você encontra o network correto, a pessoa tá ali, tá pronta. E ela enxerga em você um valor que outras pessoas não enxergaram. Então, ó, movimente-se atrás de network. Isso é extremamente importante e você vai entender como isso acontece. Quando Henry Ford chegou na indústria de Thomas Edison, em uma conversa ele disse para ele que queria fazer um carro a combustão, um carro mais acessível. À época, ninguém queria carro acessível, queria carro de luxo. Os carros já existiam quando o Ford começou. Nós vamos entender muito bem isso no vídeo de hoje. As coisas já existiam. Ford não estava inventando o carro, era outra coisa que Ford estava fazendo. Vamos embora, vamos nessa. E Thomas Edison disse para ele assim: pô, bacana isso aí, eu gostei dessa ideia, segue em frente porque vai dar muito certo. Ou seja, ele enxergou a visão de Thomas Edison. Quando a gente encontrar alguém que enxerga a nossa visão, rapaz, não larga dessa pessoa por nada, porque ela vai transformar a sua vida. Ford foi amigo de Thomas Edison a vida inteira, porque ele chegou e viu essa coisa maluca aí que para a época era muito complicado. E aí, Ford monta um quadriciclo e foi o primeiro carro barato, mas aquilo não era escalável ainda no momento. Mas Ford não sabia, ó, até esse momento, Ford não sabia qual era a visão dele. Ele estava procurando, sabe quando você enxerga uma coisa muito de longe e está muito turvo, você não consegue, mas ele entendia que ele se movimentar na direção daquilo que ele via era importante. Então você quer saber quantas vezes aconteceu coisas ruins para Ford? Ruins no nosso pensamento, mas necessárias para que ele entendesse aquilo. Ford fracassou na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e nas cinco empresas que ele criou. 5 vezes ele quebrou. Uma delas, quando ele montou uma empresa em 1901, os investidores não quiseram acompanhar a ideia de Ford. Porque essa aqui é outra lição que nós vamos aprender com ele hoje. Quando você tem uma visão, e essa visão é muito diferente do que está acontecendo no mundo agora, o mundo não vai te apoiar. Entenda isso, o mundo não vai te apoiar. Às vezes você está esperando que o mundo te apoie em algo que o mundo não conseguiu ver, só você conseguiu ver. E Ford, quando ele fez o quadriciclo, por que ele fez um quadriciclo? Na época, os carros eram carros para elite e tinham ali as suas qualidades, eram montados manualmente e cada carro demorava ali 12 semanas para ser feito. Era algo assim bem, era artesanal e por isso era muito caro. Quando o Ford faz um quadriciclo, a ideia dele é: eu vou baratear esse negócio. Eu quero fazer o carro ser acessível. Então ele queria fazer o carro acessível, montou a empresa. Quem deu atenção para ele? Ninguém. Ele acabou perdendo a empresa e essa empresa virou a Cadillac. Com certeza você já ouviu falar desse nome. E a Cadillac foi uma empresa de sucesso sem Ford. Ford saiu e ele continuou. Foi a segunda empresa dele que ele quebrou. A primeira quebrou de vez, a segunda quebrou e virou outra empresa, acabou outras pessoas tomando conta. Imagine como foi difícil para Ford olhar para ele mesmo e falar assim: caramba, a empresa que eu criei tá ali e eu não consegui dar conta dela. Imagina como isso foi difícil.
duas lições dessa empresa que quebrou e foi para a mão de outra pessoa. Primeiro, quantas vezes a gente precisa quebrar para chegar no nosso objetivo? Às vezes a gente vai precisar quebrar, algumas vezes até a gente entender aquilo que precisa ser feito. Ford queria democratizar, mas ele não sabia como fazer isso. Ele estava caminhando sem enxergar o que ele estava fazendo. Um movimento de pura fé, de acreditar que aquilo que eu estou enxergando vai dar certo, mesmo que tudo lute contra. Então, vamos aprender essa lição com ele hoje? Ó, você está tentando fazer coisas, eu estou tentando fazer coisas. Você acha que as pessoas que estão em volta de mim olham e dão crédito no que eu falo? Ontem aconteceu um negócio muito legal. Uma pessoa que acompanhou o desafio ali dos 100 dias e estava esperando eu fazer uma grande comemoração no 100º dia. E como não houve essa comemoração, ele foi até lá ontem pessoalmente falar comigo. E aí, o que vai acontecer agora? Foi agora, a vida continua e eu estou vivendo. Ué, mas, tipo, faltou comemorar, você vai continuar fazendo isso? Ele está enxergando a minha visão? É claro que não. Ele apenas achou que eu estava fazendo 100 dias para ser mais um oba-oba. E acontecer. Não, eu estava numa preparação. Preparação para quê? Para cada dia viver o meu melhor. Ah, será que eu estou vendo a minha visão completamente? Talvez não. Talvez eu não esteja vendo completamente. Quando o Ford queria democratizar o carro, ele não sabia o que ele ia fazer em prol do mundo. Ele achou que era carro, mas não era carro. Vamos falar disso ainda no vídeo de hoje. Então essa é a primeira lição. Ninguém vai acreditar na sua visão. Você precisa seguir em frente. Você vai precisar quebrar algumas vezes, porque você vai estar sendo incompreendido. Mas se a sua visão é verdadeira, se o teu coração pulsa naquilo que você está vendo, vai em frente. Não se importe com nada do que está acontecendo em sua volta, a não ser com aquilo que você acredita que realmente vai acontecer. E aí, por que o Ford quebrou? Os investidores queriam investir nas indústrias de Ford. Ele era um cara inteligente, era bem conceituado já nessa época. Porém, o dinheiro só vai para aquilo que o dinheiro acredita. Então o cara queria carro de luxo, você não me dá? Então eu tiro o meu apoio. Vamos falar sobre apoio? Olha só, muitas coisas você espera que as pessoas te apoiem. Por isso você só faz quando alguém incentiva você, quando alguém te coloca algo na sua mão para te ajudar. Para com isso. Se você acredita, segue em frente. Segue em frente, não espere o apoio. Não. As pessoas vão apoiar aquilo que elas acreditam. Isso não é nem maldade das pessoas. Às vezes a gente quer colocar a culpa nos outros. Claro que não. Ninguém vai acreditar em você enquanto você não der resultado. Essa é a ideia. Primeiro dá o resultado, depois as pessoas acreditam em você. Ó, algum tempo atrás, eu manifestei uma ideia para uma pessoa e esperava muito o apoio daquela pessoa para mim. E aquele apoio não aconteceu. Aquele apoio foi negado para mim. Eu precisava aprender aquilo. Não é porque a pessoa foi má. A pessoa estava olhando para ela e vendo por que eu iria fazer isso. E esse foi o questionamento. Por que eu iria fazer isso? E não importa se as coisas vão dar certo ou não. Só importa você. Você não vai encontrar esse apoio em outros lugares. Então, Henry Ford, ele quebrou várias vezes. Ele montou empresa que foi para a mão de outro. E tudo isso não fazia Ford perder a sua ideia. Não fazia Ford perder a noção do caminho que ele estava seguindo. Ford queria apenas seguir em frente. Ele sabia que o seu sonho seria democratizado. Ele sabia que algo iria acontecer. Ele não, em momento nenhum, ele pensou em desistir. Finalmente, em 1903, Ford montou a sua indústria de verdade. Aquela que seria a vencedora. Aquela que iluminaria a visão dele. Então, em 1903, ele monta a Ford Motor Company. E essa empresa dá certo. Ah, mas tem uma história que eu quero contar para vocês. Antes de falar sobre deu certo, como isso aconteceu para dar certo. Ó,
Mas isso eu vou falar só no episódio de amanhã. Porque hoje, as lições que a gente tem que aprender de Ford são movimento. Você precisa se movimentar. As coisas vão acontecer? Vão, mas depende de você estar no lugar certo. E para você estar no lugar certo, você tem que se movimentar. E como você sabe se você está no lugar certo ou não? Se onde você está não está dando certo, você está no lugar errado. É simples assim, você precisa se movimentar. Quando você se movimentar, você precisa encontrar pessoas que acreditem no seu sonho e vivam junto com você. Não despreze essas pessoas. Quando você encontrar, presta atenção no que elas vão falar. Elas têm coisas importantes para entregar para você. Elas têm coisas importantes para você evoluir. Elas têm a chave para portas que estão fechadas na sua vida. Isso se chama network. Se você tiver um network poderoso, você vai ter vitórias mais facilitadas, porque as pessoas vão abrir as portas que estão fechadas para você hoje. E você vai entender isso de maneira mais interessante. Então, presta atenção. Muitas vezes a gente sente vontade de fazer algo e pessoas nos desanimam. Mas quando chega a pessoa para nos animar, a gente desconfia, a gente olha torto, a gente não sabe se a gente deve seguir em frente. Pois bem, você deve seguir em frente. Você deve fazer aquilo que realmente importa para você. E quando as pessoas chegarem para te ajudar, presta atenção no network, presta atenção, isso é bom demais. Visão. Visão é só você que tem. Não queira que outras pessoas enxerguem a sua visão. No máximo, as pessoas vão entender o processo da sua visão. Vão entender o que você quer dizer com aquilo. Mas o que você vai viver, só você pode viver. Mas tem uma coisa muito importante sobre propósito. Você quer ter propósito? Você mesmo não vai enxergar o teu propósito no começo. Deus não vai te dar isso de bandeja. Você não é melhor do que ninguém. Deus não é injusto. Deus não vai chegar para você e fazer assim: toma aí para você ser feliz e viver o seu propósito. Não. Primeiro ele precisa testar seu valor. Quantas coisas aconteceram na vida de pessoas que... Bom dia. Oi, bom dia. Quantas coisas aconteceram na vida de pessoas que foram bem-sucedidas. Mas antes disso, elas tiveram coisas terríveis acontecendo com elas. Presta atenção, vamos lembrar de uma pessoa do mundo bíblico, José. Você está querendo moleza? Veja só como foi a vida de José. José teve uma visão. Ele teve uma visão que ele estaria acima de todos os irmãos dele. E quando ele falou isso na casa dele, o pai dele fez assim: eu sei. O pai já sabia. Ele não sabia como, mas já sabia que isso ia acontecer. E quando o pai dele disse, eu sei, os outros irmãos fizeram assim: então quer dizer que ele vai mandar na gente? Vamos dar um jeito nesse sonhador aí. Enquanto seu sonho não se concretizar, vai ser só um sonho. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: sonhadorzinho, tá bom que isso vai acontecer. Aí você tem que continuar acreditando. Aí José foi jogado dentro de um buraco, vamos deixar ele morrer aí. Depois os irmãos pensaram: não vamos deixar ele morrer não, porque é muita maldade. Já fizeram muita maldade com você. E você chegou a pensar até que, será que vale a pena seguir em frente ou não? Será que vale a pena acreditar? Mas José ficou lá no buraco, esperou até os irmãos deles se arrependerem. Mas quando eles se arrependeram, eles não se arrependeram de maneira normal. Eles se arrependeram de maneira bastante dolorosa. E às vezes isso acontece. Sabe quando alguém olha pra você e fala assim: não, pô, eu vou te apoiar. Não te apoiei até agora, mas vou te apoiar. E aí quando você espera o apoio vem numa forma assim de mais uma paulada, uma facada, uma punhalada pelas costas. Então foram lá. Você imagina a alegria de José quando os irmãos dele chegaram, abriram o buraco e falaram: não, vamos tirar você daí. Ele pensou: pô, se arrependeram, né? Não se arrependeram. Se arrependeram só de deixar ele morrer, mas tiraram ele de dentro e venderam ele como escravo. Rapaz, imagina se José não acreditasse. Bom dia. Imagina se José não acreditasse na própria visão dele. Se ele não soubesse que aquilo seria de verdade, ele já tinha desanimado. Porque imagina, o cara vai
vendido como escravo, depois dele ter um sonho que ele seria o maioral entre a família dele, que ele estaria numa posição de destaque. Ah, rapaz, isso é complicado, hein? Complicado. Aí você está olhando para a sua vida hoje e você diz assim: puxa, eu acreditei que as coisas aconteceriam assim, mas olha o que aconteceu comigo. Tá, você não é melhor do que ninguém. Presta atenção nisso. Se você quiser realmente viver o teu sonho, o teu propósito, coisas esquisitas acontecerão para tirar você do seu foco, porque você vai cuidar de pessoa. Existe algo no mundo que não quer que você cuide de pessoas. Então presta atenção nisso. Mas ele não desistiu, né? Ainda assim. E aí, eu vou parar de falar de José de maneira assim, porque hoje a ideia é falar de Henry Ford, mas eu só estou mostrando para você que muitas coisas acontecem com quem resolve fazer o que é preciso. Quando José foi vendido como escravo, um dia, logo perceberam o valor dele. E aí ele foi tirado da escravidão e foi colocado para viver de maneira mais agradável, importante. Mas aí, uma nova coisa colocou ele na prisão. Aí, puxa vida, olha só a vida do cara. Sonhou, foi pro buraco, foi vendido como escravo, saiu da escravidão, aí foi pra prisão. Na prisão ele ajudou dois caras, falou pra eles: ó, não esqueçam de mim. Os caras esqueceram dele. Até que um dia foi necessário os serviços de José. E daquele serviço em frente, ele se tornou o segundo no reino do Egito. Foi o homem que organizou o mundo para não passar fome. 7 anos de vacas magras. E ele organizou tudo para dar certo. A sabedoria estava nele. Porém, até ele poder provar o seu valor e viver o seu propósito de verdade, que era organizar o mundo para o mundo não passar fome, porque os 7 anos de vaca amarga aconteceriam, aconteceu muita coisa. Na vida de Henry Ford não foi diferente. E na vida de todos os homens inspiradores que eu vou falar aqui, até o final de janeiro, esquece. Todos eles passaram por coisas terríveis que aconteceram nas suas vidas. E você vai passar também, a não ser que você desista. E se você desistir, vai ter uma coisa pior que vai acontecer com você. Uma tristeza profunda vai acompanhar você, sabe? Quando você botar a cabeça no travesseiro, as coisas não serão como você imagina que elas seriam. Você vai desanimar, porque você vai olhar assim: tudo isso é legalzinho, mas o meu propósito eu não estou vivendo. Então, atenção com isso. Você pode ser muito mais do que você pode ser, mas você precisa realmente acreditar. E você precisa não desistir. As lições de Ford para o dia de hoje são essas: resiliência, persistência, visão, movimento, network. Vamos nessa? Você tem que aplicar isso na tua vida. Achou alguém que pode te ajudar? Abraça e fica firme. Pro vídeo de hoje é isso. E eu quero finalizar ele falando para você. Você tá vendo esses vídeos e você acredita que eu posso ser uma pessoa que vai te ajudar a encontrar o teu propósito? Deixa um like no vídeo. Não custa nada para você. É importante para mim e para as pessoas que seguirão. O vídeo vai aparecer para mais pessoas. E a gente vai criar uma comunidade incrível de busca de propósito. 2026 é um ano para viver de propósito. Não deixa de dar o like. Deixa um comentário. Me conta aí. Você acha que você tem um propósito? O que é que arde teu coração? Conta aqui nos comentários para mim. Eu vou responder você lá. Esses dias comentaram para mim que o ano começou dando errado. É isso aí. Eu falei que o ano vai dar errado, mas vai ser lindo. Tem gente que colocou que alguma coisa já aconteceu. Já aconteceu de errado. Então comemora, porque vai dar certo. É isso aí. Primeiro dá errado para depois dar certo. No vídeo de hoje nós falamos sobre isso. Deixa um comentário, compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama, para você ver elas também enxergarem qual é o propósito delas. Para além disso, você chegou nesse vídeo, não está inscrito no canal ainda? Se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para você não perder nada. Tem coisa boa que já aconteceu e o melhor está por vir. Bora fazer esse dia ser incrível? Bora! Bora!